Então, está chegando a Isabelle também. Boa noite, Fabiana, Felipe, né, Isabelle, que está chegando aí também, para mais uma aula na disciplina de Práticas de Pesquisa em Finanças do curso de Administração do IFPB. E nós estamos fazendo essa aula aqui na plataforma do Zoom, para que eu possa também conversar com as equipes individualmente, como nós fizemos na aula anterior, e depois nós fazemos um momento geral. Então, eu vou inverter, certo? Diante do tempo limitado, né, que nós temos, e como ainda não chegou uma parte representativa da turma, então eu vou já começar as reuniões individuais, certo? Então, eu já vou colocar cada um na sua sala, a partir dos grupos, certo? Então, eu vou conversando com vocês individualmente. Então, vocês também já podem ir interagindo enquanto eu não estiver na sala. O objetivo é que, nesses momentos, vocês possam conversar sobre o trabalho. Então, eu vou estar transitando entre as salas, mas enquanto eu não estiver conversando com vocês, vocês podem ir interagindo, cada equipe, né, e terem os seus membros interagindo, ok? Então, conforme a divisão que já foi feita, irá Fabiana aqui para o grupo de Alpargatas, então ela vai sair dessa sala nesse momento e é só aguardar, certo? Eu passar lá. Então, Fabiana na Alpargatas, Felipe para o grupo da Gerdau, então eu vou colocar lá, e Isabelle no grupo das lojas americanas. Pronto, para passar nas salas. Pronto, retomando a gravação, né, da aula de práticas de pesquisa em finanças, realizada nesta terça-feira, 31 de agosto de 2021, né, ainda a nossa 8ª semana, que é mais um momento em que nós temos a aula estendida, certo? Então, temos até às 9 para abordarmos, né, sobre questões gerais. Estive conversando, né, com as equipes e eu quero aproveitar para esclarecer com vocês, né, sobre algumas questões a respeito desse formato, né, que eu pretendo manter ainda nas próximas aulas, certo? Pelo menos nas próximas 3 aulas, até vocês entregarem, né, o artigo no formato tecnológico, né, que nós já temos aí os modelos, né? Então eu vou falar sobre isso, né? Vou conversar com vocês sobre isso e já trazendo aqui algo que tinha sido colocado, né, na reunião, nas reuniões individuais, tinha sido algo abordado, eu não estou achando agora, mas tinha sido abordado por Wanderson, né, da análise fundamentalista, né, análise técnica. Então, é preciso que seja a análise fundamentalista, certo? Porque é isso que nós estamos trabalhando na disciplina. É nisso que consiste as práticas de pesquisa em finanças, né? A aplicação dos conceitos que nós vimos em AFO, que agora nós estamos levando para as empresas, né? Para aplicações nas empresas, certo? Cada equipe ficou responsável por uma empresa e os indicadores a serem avaliados nessas empresas é que estão fazendo alusão à disciplina de finanças que nós trabalhamos no semestre anterior. Então, eu fiz uma organização aqui dos tópicos para que vocês possam aí se basear melhor, certo? Como vão fazer essa análise de desempenho das empresas, certo? Então, eu vou compartilhar novamente a tela aqui, compartilhando a tela
com vocês. Aqui era só a divisão das empresas. Pronto, era isso que eu ia mostrar. Só confirmem, por favor, se vocês conseguem visualizar, certo? Aí a minha tela, Sim. certo, né? Deixa só... Pronto. Então, o que é que nós temos, né? Você tem aí as bases de dados, certo? A divisão entre as equipes, né? E as bases de dados, conforme o compartilhamento aí no Google Drive. Então, esse arquivo, né? É o que eu estava me baseando aqui, né? Para tratar com vocês, para fazer, né, a divisão entre as salas, onde vocês podem conversar entre vocês, né? Então, eu quero aproveitar para chamar a atenção para esse aspecto. Logo no início, houve uma divisão que eu fiz para que vocês já fossem interagindo, até para aproveitar, possivelmente, né, o tempo que talvez vocês não tenham dedicado à elaboração do trabalho. Então, vocês podem conversar nesse momento, atribuir atividades, né, entre os membros da equipe, né? Então, é para o tempo ser aproveitado, não necessariamente eu estando com vocês na sala, né? Então, esse formato é para seguir como se nós estivéssemos numa sala de aula presencial, né? Então, espero que nas próximas isso seja seguido, tá certo? Porque houve equipe, né, que eu tinha feito a divisão e eu vi que foram embora da sala, certo? Então, espero que nas próximas a gente tenha esse formato funcionando devidamente. Então, aqui você vai encontrar nessas bases de dados, as gravações, né, vão sendo compartilhadas a cada semana. A gente colocou lá, pelo menos da parte que foi geral, e já tem aqui o modelo, mas não foi na semana passada, né, que ele foi colocado, ele já está com vocês desde o início, né? Então, você já vai ter acesso a a esses arquivos, né? A gente já tem tudo isso compartilhado no nosso Google Drive, né? Tanto o modelo de fichamento como o modelo de artigo, né? Então, é isso que você tem aqui. Então, nós temos como um estudo dirigido. Gosto muito desse formato, né? De estudo dirigido, para que vocês possam, então, já ter uma base, né, do que vai ter em cada sessão, né, de introdução, de referencial teórico, né, de metodologia, né? Então, tudo o que está ao meu alcance, né, de proporcionar a vocês, né, de modelos, de estudo dirigido, de base de dados, né, como foi compartilhado aí com vocês, já as bases de dados das empresas, né? Vocês não têm que ir atrás ainda de alguma empresa estar disposta, né, a compartilhar, até porque são empresas de capital aberto e elas precisam, elas têm a obrigação de ter esses dados divulgados, né, todo trimestre aí, e no caso nós estamos considerando um horizonte de tempo anual. Então, para cada empresa, você já tem aí os indicadores financeiros, certo? Então, o que falta, né, o que é necessário é que a equipe interaja, né, que escreva, certo? Que busque as leituras dos trabalhos, né, até a leitura do artigo do fichamento, como vocês viram, foi nessa linha, certo? E ele é um bom modelo. Você tem essa pasta aqui também, né, aí no seu Google Drive, e um bom modelo é o artigo que vocês ficharam, comparação entre métodos para avaliação de empresas. Então, você vai ter aí um bom exemplo, né, do que você vai argumentar no seu referencial teórico, né, na sua metodologia, certo? Então, você vai ter aí um bom modelo de análise.
né, do que você vai fazer em cada uma dessas empresas aí, conforme a equipe. Então, é o momento, né, de... Nós já estamos aí, o foco dessa semana é tratarmos da metodologia, que é a abordagem, né, que é segundo a qual você analisa os dados, né, como você delineia a sua pesquisa do ponto de vista dos fins, né, quanto aos fins, se ela é exploratória, descritiva, explicativa, a classificação quanto aos fins, né, quanto à abordagem metodológica, se é quantitativa, se é qualitativa, como você obteve os dados. Eu tinha visto aqui a Maria Júlia tá entrando aí, né? Pronto. Então, você tem aí, né, esse modelo, né? Então, veja que a metodologia está esclarecendo as etapas que foram seguidas para a elaboração do trabalho, né? Então, a dele aqui está bem sucinta, né? Eu espero que a gente detalhe um pouco mais, né, do que o que está aí. Então, você tem aí, né, o modelo, conforme o nosso estudo dirigido. Só se eu consigo aumentar aqui um pouquinho. Pronto. Então, aí, né, o que deve constar, né, de cada sessão, tá certo? Até a metodologia, se for quantitativa. No nosso caso, né, está sendo uma pesquisa qualitativa, nós estamos buscando fazer estudos de caso das empresas pelas quais vocês ficaram responsáveis, né, aí cada equipe com uma empresa, mas dê uma olhada, certo, aí nesse modelo, é preciso, certo, que vocês, o que estava ao meu alcance aí, né, de fazer, eu procurei disponibilizar para vocês. Agora é o momento de as equipes se empenharem, certo, para irem atrás aí do que ainda não foi elaborado, né, do trabalho. E colocando um pouco, né, aí nessa estrutura, quando eu falo, né, foram dúvidas que surgiram lá, né, até de mais de uma equipe na reunião individual agora, essa questão de você começar a abordar, né, o tema. A ideia aqui não é que você vai falar dos primórdios, né, você vai começar a falar da origem da vida de Darwin, né, até lá a questão da evolução, né, das eras geológicas, não é nada disso. É a questão de você abordar esse tema de uma maneira que você vá afunilando até chegar no seu problema de pesquisa e nos seus objetivos, né? Então, como a gente está abordando, né, sobre avaliação de empresas, né, então, cada um de vocês vai estar ali com um direcionamento. Eu estava conversando com uma das equipes que vai associar, né, aos aspectos de avaliação de desempenho de mercado das empresas, né, das ações, certo? Então, vale falar, né, de risco-retorno, né? Então, cada um vai tendo o seu direcionamento, mas o que é em comum entre as equipes é abordar a avaliação de empresas. Tem um termo que é bem comum de ser aplicado, que é esse, de valuation, certo? Mas é avaliação de empresas, certo? E aí vai envolver, né, os aspectos de método, né, os métodos que podem ser utilizados para avaliar empresas, conforme o próprio artigo que vocês ficharam, vai ter ali o método contábil, o método de fluxo de caixa descontado, e isso já pode se desdobrar nesses tópicos aí, ó, do referencial teórico, certo? Mas aqui na introdução você
aborda, né, sobre o tema, né, em que consiste o tema, buscando, né, aí falar um pouco da história desse tema, certo? É nesse sentido que eu falo, né, de abordar, né, na ordem cronológica. Então, você vai citando já os autores que abordaram sobre isso nas linhas gerais, a contextualização, né, o momento econômico atual, né, o contexto econômico atual. Então, você pode ter um bom modelo, como eu já falei, no próprio trabalho que vocês ficharam. Aí vocês já fizeram uma análise, né, desse trabalho, né, foi o nosso primeiro trabalho na disciplina. Veja que ele já vai fazendo as citações. Ó. Não está necessariamente na ordem cronológica, né, mas na introdução não é nem tanto isso, né, que se espera na introdução, é mais no referencial teórico. Né? Então, ir tratando, né, dos aspectos conceituais, né, ó, envolvidos na tema, né, avaliação empresarial, certo? Para depois dividir, né, entre o método contábil, né, fala dos métodos que existem em geral, né, e depois vai detalhar o método contábil e o do fluxo de caixa descontado, então se espera que vocês sigam essa mesma linha, e é mais ou menos isso que está sendo abordado aí no estudo dirigido, tá certo? Então, essas são as considerações sobre a estrutura do trabalho. E aí eu tenho algumas considerações a fazer sobre a distribuição dos temas na área de finanças, né, que foi o que nós estudamos em AFO. Então, eu coloquei aqui, isso eu já tinha falado para você. Oi? Só uma dúvida com relação à estrutura. Está me Certo. ouvindo? Olha, Estou ouvindo. naquela parte que o senhor fala para falar sobre o tema, aí no caso a gente tem que falar um pouquinho de dois temas, né? Porque a gente vai fazer o cruzamento de aspectos financeiros, que é a avaliação da empresa, e também de aspectos comportamentais, não é isso? Tem que falar de dois temas, então, na verdade. Isso. Veja, o tema, né, é avaliação de empresas. Agora, você vai avaliar essa empresa do ponto de vista financeiro, que é nisso que consiste as práticas de pesquisa, né, em finanças, e no seu caso, né, tem o aspecto comportamental, né, de comprometimento e satisfação dos funcionários na empresa, certo? Foi muito bom, Fabiana, você ter abordado essa questão, porque já vai aqui ajudando a gente a direcionar de maneira geral, né? Então, de fato, né, você vai falar do tema em si e de aspectos associados à empresa que você está analisando. E se essa análise é do ponto de vista comportamental, aí a gente entra nesse ponto aqui, ó. Veja que o tema que eu tinha proposto a vocês logo no início era a gente relacionar esse desempenho financeiro com diversidade, comportamento, né? Relacionar, né, a diversidade, o comportamento organizacional, que no caso, né, de Fabiana está envolvendo comprometimento e satisfação, comportamento. Outra pode ser, certo, a diversidade. Por exemplo, ter mais mulheres no conselho de administração da empresa. Isso é algo que a gente pode, né, abordar até no final, né, eu vou estar fazendo o levantamento também desses aspectos nas empresas, enquanto vocês estão avaliando o desempenho financeiro. Então, as ideias que foram colocadas aqui para vocês, né, não teria que ser, né, mas foram as propostas, certo? Era relacionar, né, com, no caso, Fabiana, né, está levando em consideração esses aspectos e, entre outros, né, de diversidade, né, de como a equipe de Wanderson, né, de Gabriel, né, de Felipe, a questão do desempenho de mercado, né, das empresas, né,
do retorno das ações associado a esse desempenho financeiro. E aí é que entram os exemplos, né? Aí você teve ferramentas tanto na disciplina de AFO como na de contabilidade gerencial. Agora, no que diz respeito à FO, eu coloquei aqui o nosso eu coloquei aqui os tópicos que nós trabalhamos. Eu fiz uma síntese, certo? Capital de giro, administração do disponível, administração de contas a receber, orçamento de capital, custo de capital e estrutura de capital. Vou colocar aqui, tem dois especiais aí, né? A gente pode chamar de tópicos especiais, que são análise de investimentos nos mercados financeiros e educação financeira. Mas veja que são basicamente esses 6 tópicos que você pode verificar na equipe em que você deseja se aprofundar melhor, porque base de dados você tem para explorar qualquer um deles, certo? Agora, vocês precisam verificar dos assuntos que vocês estudaram, em que vocês desejariam, né? Esses são os aspectos mais relacionados, o que eu mostrei agora, né? São indicadores de contabilidade gerencial. Mas falando de mais especificamente de finanças, tem esses desdobramentos, né? Por exemplo, se você for focar, isso não tinha preparado necessariamente para a disciplina, é o que eu venho trabalhando com as práticas de pesquisa, né, já de anos. Mas você se concentraria aqui nos índices de atividade. Então, Fabiana, complementando aí, né, o que você falou, quem for focar nesse aspecto da avaliação, já é importante abordar sobre capital de giro desde a introdução. Então, pode seguir essa linha, né, de avaliar, né, o capital de giro líquido, os índices de atividade e as fontes de recursos. Né? Então, estudar a empresa desse ponto de vista, focando nisso. Ou você pode tratar do caixa. Por exemplo, verificar, né, as origens e aplicações de recursos a partir de balanços patrimoniais consecutivos. Você não tem lá os balanços de 2016 até 2020 da empresa? Então, você pode focar a sua análise nesses indicadores, né, de caixa, né, de caixa que foi gerado, né, na empresa nos últimos 5 anos. Outro é o de contas a receber. Né? Agora, ele tem alguns desdobramentos, né, que não necessariamente seria o caso de a gente estudar aqui no credit scoring, né? Mas o próprio credit scoring, né, a análise de crédito, é baseada nesses indicadores de desempenho financeiro, né? Principalmente esses aqui, essas categorias, né, que vão, por exemplo, para a empresa ter uma maior pontuação no seu score de crédito, ela ter, né, bons indicadores de atividade, né, como ciclo financeiro, né, ter um ciclo financeiro menor, por exemplo, baixo endividamento, alta liquidez, alta rentabilidade, certo? Então, seria um outro exemplo. Eu vou deixar esse arquivo compartilhado com vocês, tá certo? Essa adaptação aí na proposta, né, dos indicadores. Por que é que eu estou mostrando, pessoal, essas possibilidades? Porque vocês vão, como eu falei, né, eu não vou determinar o indicador que você vai utilizar, isso vai fazer parte do levantamento teórico que vocês estão fazendo também. Por que é que esse autor aqui que vocês ficharam, porque ele resolveu tratar esses dois, né? Então, ele fez a pesquisa dele, ele fez esse levantamento, ele teve a escolha dele pelas variáveis que ele ia utilizar. Por que ele utilizou, né, o fluxo de caixa livre da firma? Por quê? Então, ele tomou as decisões deles, né? Eles tomaram as decisões deles no trabalho deles. Vocês precisam tomar as de vocês também. Eu estou só mostrando
os caminhos possíveis, porque isso vai se direcionando, né? Esse quebra-cabeça vai sendo montado conforme você vai escrevendo, né? E conforme você vai pesquisando, vai lendo, tá certo? Então, eu estou mostrando as possibilidades. Você vai ter, né, também esses indicadores de uma maneira que você possa também projetar, né? Então, você pode focar no orçamento de capital, até porque o que você vai atualizar são os fluxos de caixa futuros, que podem vir justamente do que eles sugeriram aqui. Eu vou mostrar um exemplo a vocês, tá certo? Para vocês entenderem melhor. Eu tenho dois exemplos aqui para mostrar, a gente ainda tem um tempinho, não vamos passar de 9 horas, certo? Mas E eu o tenho dois porte, exemplos de empresas para mostrar. Pode falar, Fabiano. desculpa, e o porte da empresa também influencia muito, né? Então, assim, verificar o porte da empresa vai direcionando qual o melhor indicador. Exato, foi muito bom, Fabiano, esse comentário, porque não só o porte, né, mas várias outras características da empresa que vão tendo as suas peculiaridades aí, né, nesse período de análise, né, 2016 a 2020. Pode ter um fator que foi de destaque aí, né, para o Carrefour, alguma coisa específica que aconteceu com o Carrefour nesse período, porque é que ele teve uma queda, né, digamos, na rentabilidade de 2018 para 2019, que foi o que aconteceu, né, com esse grupo, que ele teve essa queda nesse indicador, né? Então, começam a surgir as explicações, né? Então, foi bem pertinente, né, o comentário, né? Então, vão surgindo nessas peculiaridades. Então, veja, eu tenho aqui alguns exemplos, até eu já vinha conversando com vocês sobre isso, só dar uma olhada aqui. Pronto, era só ver se vocês não tinham colocado, né, alguma coisa no chat, certo? Qualquer coisa vocês podem falar, tá certo? Pode, não se preocupe, Fabiano, não precisa se desculpar, né, por estar falando, né? Podem ficar à vontade, tá certo? Para fazer as considerações também. Aí veja, tem aqui a Netflix. Alguns exemplos, né, de indicadores contábeis, né, no caso, só dando exemplos, né, não quer dizer que vocês tenham que utilizar esses, até porque vai seguindo, tá certo? Mais ou menos você vai tendo um foco a partir do seu interesse, né, da sua pesquisa. Então, por exemplo, as fontes de financiamentos, né, da empresa. Então, veja que sempre a base, né, você ter, né, o balanço patrimonial e a DRE de anos consecutivos, como a gente tem. Você pode focar na estrutura de capital, a composição entre recursos próprios e de terceiros, que leva a um melhor desempenho ou pior desempenho. Então, é você olhar lá para a Netflix, por exemplo, nos últimos 5 anos, né, pegar aí de 2016 até 2020, é justamente o que você vai ter aqui nessa base, certo? E lá no balanço patrimonial, você verificar qual foi a estrutura de capital da Netflix, ou seja, a composição entre recursos de terceiros, passivo circulante e passivo não circulante, e passivo circulante, né, e passivo não circulante, né, que são as obrigações de longo prazo, e capital próprio, né, qual foi a composição. Um exemplo aqui. Você pegar o índice de estrutura de capital, eu não sei se ele já foi calculado aqui, deixa eu ver. Ah, ele está aqui, ó. Pronto, já foi. Né? É justamente a soma, certo, do
circulante, mas o passivo não circulante, se for olhar aqui, né, 75, é justamente o passivo circulante, mais as obrigações de longo prazo, né, que está representando aí o passivo não circulante, você vai verificar que ela teve, né, um índice de estrutura de capital dividido, né, pelo patrimônio líquido, né, o capital de terceiros dividido pelo capital próprio, ou seja, as dívidas da empresa em 2016 estavam 4 vezes o patrimônio líquido. Normalmente, a interpretação para esse índice é que quanto menor for, melhor, porque é ter menos dívida, né, ter mais capital próprio, e inclusive foi diminuindo, né, ao longo do tempo, ter mais capital próprio em relação a capital de terceiros. Agora, é uma hipótese, né? Pode ser que a Netflix tenha se desempenhado melhor quando o índice de estrutura de capital dela estava mais alto, quando ela tinha uma maior proporção de capital de terceiros em relação a capital próprio. Mas você só vai saber isso se você associar a outros indicadores. Então, como esse indicador, né, como a estrutura de capital se relacionou com a rentabilidade, né, com a geração de caixa dessa empresa, certo? Então, isso começa a clarear mais quando você associa, né, com outros indicadores, certo? Então, teve uma aplicação aqui de um modelo de um francês chamado Michel Fleury, né, Michel Fleury, que ele divide o balanço patrimonial em componentes operacionais e financeiros. Aí seria, né, uma abordagem mais voltada para esse tema aqui, necessidade de capital de giro, né, saldo disponível, né? Aí a gente eu posso continuar, né, trabalhando isso com vocês nas aulas seguintes, né, que a gente agora segue para análise desses dados, tá certo? Então, são possíveis desdobramentos que vocês podem ir seguindo aí. Eu vou deixar isso compartilhado com vocês. E tem algo que creio que vai interessar mais a equipe aí de Wanderson, né, que está tratando, né, dos aspectos de investimentos, né? Claro que aí vai ter um foco, né, no investimento em ações da Gerdau, né? Então, é um exemplo, mas seria um outro direcionamento e do ponto de vista da educação financeira, mas isso aí já é algo mais geral. Na verdade, é o que a gente tratou naquele experimento, certo? Mas são esses temas que nós estamos trabalhando nessas nossas práticas de pesquisa, tá certo? Era isso que eu queria compartilhar com vocês hoje. Então, eu vou deixar o tempo aqui, vou parar de compartilhar a tela. Só um minuto que eu estou usando aqui o celular, a internet, né, do celular, e ele está com a bateria fraca, eu estou só colocando ele aqui para carregar. E aí quero interagir um pouco com vocês, certo? Saber, né, aí quais são as dúvidas, a gente tem mais 15 minutos. Deu para esclarecer mais aí sobre a estrutura do trabalho, sobre as variáveis que vão ser utilizadas. Estão me ouvindo, pessoal, aí? Sim. Deu sim, professor. Para tirar todas as dúvidas. Que bom. Obrigado, Fabiana. Tem mais alguma pergunta aí que vocês gostariam de... Certo. Aqui no chat, né? Tá certo, Gabriel. Que bom. Pronto. Então, é a gente agora... Uma coisa que eu quero também tranquilizar vocês, tá certo? A gente
está saindo mais de uma abordagem, né, teórico-metodológica, né, para partir para análise de dados, né? Pronto, que bom, Isabelle, que bom. Então, eu vou estar sempre usando esses modelos agora. A gente vai estar, né, vocês já fazendo, né, o trabalho entre as equipes e eu trabalhando também nessas bases, né? Aí eu tô, por isso que eu estava compartilhando com vocês esses exemplos, né? Eu até esqueci de mostrar o da Renner também, das lojas Renner. O exemplo, né, de indicadores contábeis, né? Eu tinha até feito isso numa das aulas, a aplicação do modelo de Fleury, né? Os indicadores que esse pessoal aqui utilizaram. Peguei lá os indicadores que eles tinham proposto aqui, desde a receita líquida, né, aí o EBITDA, né, que é o lucro antes dos tributos de depreciação e amortização. Depois você já leva em consideração a depreciação e amortização, você tem o EBIT, que é o lucro operacional. O lucro operacional descontado do imposto de renda, para você ter esse lucro operacional líquido, né, que é o que eles chamam aqui de lucro operacional líquido, ou seja, é o lucro operacional menos o imposto de renda. Está meio redundante aqui, né, porque o lucro operacional líquido é o lucro operacional tirando o imposto de renda, né? Então, seria esse indicador, aí soma com a depreciação e chega no fluxo de caixa livre. No caso aqui, foi calculado para a renda. Aí, outros, né, que ele cita, né, a variação do capital de giro e os investimentos, chamei aqui de investimentos permanentes. Então, são desdobramentos, né, que a gente pode ir fazendo, mas precisa que vocês decidam aí quais são as variáveis, né? E para decidir isso, vocês precisam aí seguir uma dessas temáticas, para que realmente exista, né, a aplicação prática de AFO, tá certo? Mas é o desempenho sob vários pontos de vista que a gente, no final, vai poder fazer uma discussão, né, e aí conversar, né, trocar ideias sobre que fatores levam a diferenças de desempenho entre as empresas. Então, aí entram os aspectos comportamentais, né, de diversidade. Eu vou estar também pesquisando isso. A gente vai poder, no final, fazer um encontro em que a gente explique o desempenho das empresas a partir desses fatores, certo? Então, vai ser um trabalho muito legal que a gente tem ainda um mês aí para trabalhar juntos, tá certo? Agora, saindo mais da parte teórica, né, para entrar na análise. Você já tem os dados, agora é só, como o professor Elber diz, né, a gente fazer a festa. Então, é isso que eu tinha para tratar com vocês na aula, tá certo? E agora? Aí eu fico aqui só para vocês tiverem alguma dúvida, senão a gente já pode encerrar aqui, né? E aí eu já fecho a gravação. Quero só saber se vocês têm mais alguma pergunta antes de eu interromper aqui a gravação. Certo. Pronto, então eu vou interromper a gravação, né? Agradeço pela sua participação, você que vai acessar depois, né? Bons estudos, boas práticas, como é a própria disciplina.